Bom dia, meus amigos, que a paz de Jesus estejam com todos vocês. Hoje, dia 26 de outubro, terça-feira. Hoje, o Evangelho do dia, mas está no livro de São Lucas, capítulo 13, do 18 ao 21. Hoje também, dia 26, é celebrado o dia de Santo Evaristo. Santo Evaristo foi o quinto Papa da história, né? O quarto antecessor, o quarto após São Pedro, né? São Pedro foi o primeiro Papa da história, né? E o próprio Jesus que ordenou para Pedro fundar a igreja, né? A igreja de Jesus Cristo. Pouco se sabe assim da história dele porque foram há muitos anos atrás, né? Foi logo ali nos anos. Ele nasceu no ano 50, né? Depois de Cristo. E assumiu o seu papado no ano de 97, se eu não estou enganado. Então, vamos para a leitura do Evangelho. Como eu falei, Lucas, capítulo 13, versículos do 18 ao 21. Naquele tempo, Jesus dizia: A que é semelhante o reino de Deus? Com que eu poderia compará-lo? Ele é como uma semente de mostarda que um homem pegou e lançou em sua horta. Ela cresceu, torna-se árvore, e as aves do céu fazem ninhos em seus ramos. E disse ainda: Com que eu poderia comparar o reino de Deus? E é como um fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até tudo ficar fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amigos, vejamos o que temos hoje na leitura do Evangelho. Jesus está aqui comparando, né, o Evangelho. Como ele poderia comparar o Evangelho para as nossas vidas? E aqui ele faz duas comparações. A primeira é de uma semente de mostarda que o homem pega e coloca lá na sua horta. E ela cresce, cresce a ponto de virar uma grande árvore. Uma grande árvore. E ela se torna apoio para as aves do céu. Se torna apoio para as aves do céu irem fazerem seus ninhos, sua morada, seu aconchego. Meus irmãos, olha que comparação linda. Aqui, meus irmãos, o reino de Deus. Nos dias de hoje, como essa semente de mostarda, tão pequenininha, mas quando ela é plantada de forma coerente, fiel ao Evangelho, essa sementinha que foi plantada em nossos corações, ela vai crescer, meu irmão, a partir do momento que a gente nos deixa ser usado por Deus. Ela cresce dentro de nós. E quando ela cresce dentro de nós, ela se torna um aconchego para a nossa alma, onde a nossa alma vai repousar, descansar. Como diz aqui, fazer ninhos. As aves do céu fazem ninho em seus ramos. A nossa alma vai repousar no reino da palavra de Deus.
quando a palavra é plantada no coração do ser humano, a palavra cresce, uma fé imensurável, uma fé que nós não conseguimos explicar, meus irmãos. Meus irmãos, que possamos, através dessas comparações, procurar entender o que Jesus quer para nós. Vejamos que a palavra tem que crescer, o Evangelho tem que crescer para nos dar apoio, para dar apoio à nossa alma, ao nosso espírito. Porque a nossa carne é apenas matéria, essa carne aqui é apenas descartável. É descartável. Uma hora ela se desfaz. Quando morrermos, nós não vamos em espírito e carne para o outro mundo. Vai apenas a nosso espírito, a nossa alma. E essa carne vai virar pó. Então, meus irmãos, quando a palavra entra em nossos corações e ela frutifica, e ela cresce, e que nós, no momento em que nós acreditamos na palavra, ela cresce dentro de nós a ponto de querermos espalhar essa palavra para que ela cresça mais ainda, para que ela cresça ainda mais nos corações dos filhos de Deus, nos corações daqueles que precisam da palavra. Nós precisamos da palavra, muito. Nós precisamos imensamente da palavra e da providência de Jesus. Meus irmãos, meus amigos, entendamos que ele diz aqui mais à frente: é como um fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até tudo ficar fermentado. Meus irmãos, para quem trabalha com panificador, essas coisas, massa, sabe que o fermento serve para crescer a massa, para inchar a massa, para a massa ficar grande, maior. Quem trabalha com isso sabe que ali faz, depois que faz a massa fermentada e deixa ali a massa um tempo lá descansando, ela vai, ó, cresce, cresce, cresce. Quanto mais fermento, mais ela vai crescer. Meus irmãos, quanto mais implantarmos a palavra no mundo, mais vai aumentar a quantidade de pessoas querendo a palavra. Mais pessoas vão ser evangelizadas, mais pessoas vão passar a conhecer verdadeiramente a palavra de Deus. Então, meus irmãos, que possamos ser este fermento, ou ser o auxílio do fermento, ser como a semente de mostarda. Precisamos crescer na fé, meus irmãos. Nós precisamos crescer no Evangelho, na evangelização. Meus irmãos, nós que participamos de grupos de orações, de pastorais, seja ele qual for, nós precisamos crescer a cada dia, crescer, para que como um fermento e como essa semente de mostarda cresceu e deu apoio a tantas aves dos céus, tantas árvores que se fizeram ninhos e se apoiaram e se aconchegaram nesta árvore, que nós, através do nosso exemplo, meus irmãos, nós primeiros, para tentar evangelizar alguém, nós precisamos nos evangelizar. Nós precisamos enraizar a palavra de Deus em nossas mentes, em nossos corações, para frutificar. Nós temos que, através de nossas experiências íntimas com Deus, nossa experiência interpessoal com Deus, possamos também nos dar de corpo e alma ao trabalho da evangelização. Meu irmão, esse trabalho lindo de evangelizar, de levar a palavra a toda e qualquer criatura.
Foi o que Deus, o que o próprio Jesus pediu e mandou aos seus apóstolos e discípulos. Vai e pregai a palavra a toda criatura. Então, meu irmão, como ele comparou aqui o reino de Deus. O reino de Deus é aconchego para as nossas almas, meu irmão. O reino de Deus é aconchego para a nossa alma. É aonde nós vamos descansar. É aonde nós vamos repousar e nos aconchegar em espírito e verdade. Sim, meus irmãos, é a reta final. A meta é chegar à santidade e chegar ao reino de Deus. Mas precisamos fazer tantas coisas, meus irmãos. Precisamos renunciar a tantas coisas. Nós precisamos fazer muito mais do que a gente faz, do que a gente procura fazer, meus irmãos. Tem uma frase de São Francisco de Assis que fala: tudo o que fazemos é pouco ou nada para Deus. Sim, comparado ao que Ele faz por nós, ao que Ele fez na cruz por nós, o sacrifício. Quem é o pai que tem coragem de sacrificar o seu próprio filho para salvar tantas pessoas, para salvar a criatura criada por ele? Quem é o pai, meus irmãos, que tem essa coragem? Lembrando, lá no comecinho, no Primeiro Testamento, na história de Abraão, Deus testou a fé de Abraão. Sim, pediu em sacrifício seu único filho. Veja bem, meus irmãos, a fé de Abraão foi tão grande que ele, sim, foi capaz de dar o seu próprio filho em sacrifício por amor a Deus. Mas preste atenção nós, um pai como esse, a agonia. Sim, ele confiou em Deus, mas a agonia dele ter tido a oportunidade da graça de ter o seu filho com a sua esposa Sara. Sim, Sara era considerada estéril, era estéril, ela não podia ter filhos, não podia dar descendência a Abraão. Mas olha o sacrifício que Sara fez, que exemplo de mulher. Ela preferiu que ele se deitasse com uma empregada, com uma escrava empregada, para que ela pudesse dar filhos para ele. Sim, com certeza ele deve ter ficado feliz, porque ia ser pai, mas não foi tão feliz, talvez não tenha sido tão feliz porque não era o filho de Sara, não era com a esposa, mas ele confiou na providência e Deus deu a graça dele ser pai de do seu filho com a sua esposa. Mas Deus testou ele, mas Deus deu a graça dele não precisar sacrificar o filho. Porque Deus já ia sacrificar o seu próprio filho para salvar a nós. Deus nos testa, meu irmão. Então que a palavra de hoje, que o reino de Deus nos seja o aconchego. Ele é o nosso aconchego, mas precisamos buscar, meu irmão. Precisamos nos sacrificar para chegar ao reino. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Uma santa e abençoada terça-feira a todos.